Olá, eu sou Eduardo Franco da Silva, sócio da GEPAM, e esse é o quadro Fique por Dentro. Hoje trataremos dos efeitos e impactos para os gestores públicos a partir da divulgação da certidão do resultado do julgamento da ADI 7222, que definiu os termos para a implementação dos pisos salariais dos profissionais da enfermagem. A íntegra da certidão de julgamento da sessão virtual, publicada em 12 de julho de 2023, pode ser acessada por este link abaixo. Sobre a ADI 7222 do piso da enfermagem, nós divulgamos no dia 19 de junho de 2023 o GEPAMcast sob o título Piso da Enfermagem, os municípios devem fixar. Eu sugiro que vocês acessem o conteúdo, são 3 episódios, onde lá nós discorremos sobre tudo o que aconteceu, um passo a passo, desde a publicação da lei, passando depois pela suspensão dos seus efeitos e aí ao cancelamento da liminar. Mas afinal, como se dará a instituição dos pisos dos municípios? Em relação aos servidores públicos dos municípios e de suas autarquias e fundações, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam no mínimo 60% de seus pacientes pelo SUS, segue aqui as 3 situações que ficaram definidas na certidão do último julgamento e que são aplicáveis aos municípios. Primeira letra A implementação da diferença remuneratória. Perceba que eu fiz questão de destacar essas expressões, implementação da diferença remuneratória, para mais adiante vocês entenderem o propósito disso. Portanto, a diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar pelo orçamento da União. Aqui um adendo. As expressões diferença remuneratória nos levam a concluir que o município poderá repassar aos profissionais o rateio do valor da extensão do quanto disponibilizado. Diante desse encontro de contas, onde o município gastará exatamente o montante repassado, conclui-se que não haverá impacto significativo no gasto total com o pessoal doente. O segundo ponto, eventual insuficiência da assistência financeira complementar instaura o dever da União de providenciar crédito suplementar, cuja fonte de abertura serão recursos provenientes do cancelamento total ou parcial de dotações, tais como aquelas destinadas ao pagamento de emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária destinadas às ações e serviços públicos de saúde ou direcionadas às demais emendas parlamentares, inclusive de relator geral do orçamento. Não sendo tomada tal providência, não será exigível o pagamento por parte dos municípios. Quer dizer que a União está obrigada a custear integralmente as despesas de todos os entes e, quando não tomar providências para essa obrigação, os entes não estarão obrigados a pagar o piso. E a terceira e última decisão importante, divulgada nessa certidão divulgada recentemente, foi que, uma vez disponibilizados os recursos financeiros suficientes, o pagamento do piso salarial deve ser proporcional nos casos de carga horária inferior a 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Por exemplo, o cálculo da carga horária semanal para enfermeiros que cumprem jornada de 40 horas semanais será o seguinte: utiliza-se a proporção de 40 horas sobre as 44, que será aplicada no valor de R$ 4.750. Logo, com a proporção aplicada, o valor do piso para enfermeiros com jornada de 40 horas será de R$ 4.318,18. Devemos lembrar aqui
que a Lei Federal 14.434 de 2022, que estabeleceu os pisos da enfermagem, teve garantido no parágrafo 1º do artigo 2º que o piso que ficaria assegurada a manutenção das remunerações e dos salários vigentes superiores aos pisos, né, na data de entrada em vigor da lei, independentemente da jornada de trabalho para o qual o profissional ou trabalhador foi admitido ou contratado. Aqueles que já estão recebendo um valor maior, considerando a proporcionalidade, não serão afetados por essa medida. Entretanto, o governo pretende se utilizar desta forma de cálculo para a apuração do repasse das transferências aos municípios. E qual é a definição para o que é considerado piso? É que recentemente, nos últimos dias praticamente, notamos alguns movimentos do governo federal e que resultou num pedido do Ministério da Saúde, a AGU, de alguns esclarecimentos e orientações quanto ao piso. Não sei se esse era um meio de tentar retardar um pouco mais a implementação e o repasse do recurso, mas enfim, o governo federal fez isso para obter uma orientação de como deveria ser apurado o repasse e de que forma, quais os critérios que deveriam ser levados em consideração. Por isso eles precisavam saber quais parcelas que integrariam a remuneração dos trabalhadores e que serão integradas ao piso e as que seriam desvinculadas das condições. E a definição que foi repassada foi que como a contraprestação pecuniária, que o piso é a contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria acrescida das verbas fixas, genéricas e permanentes pagas indistintamente a toda a categoria e que sejam desvinculadas de condições de trabalho específica de cada servidor e não tenham por base critérios meritórios individuais. Quer dizer que esta decisão, que no primeiro momento será aplicada para a apuração dos valores de direito dos profissionais da saúde do governo federal vinculados à União, o que se fala nos bastidores é que este mesmo critério também será utilizado para a apuração dos repasses aos estados e municípios. Aí precisamos aguardar para ver quais serão as próximas medidas em relação a esse fato. Sobre a fixação do piso, considerando o slide anterior, em que a AGU fez um entendimento a pedido do Ministério da Saúde, aqui vale destacar que o STF já decidiu sobre o alcance da expressão piso salarial quando tratou dos pisos do piso dos agentes comunitários de saúde. Isso todo mundo já sabe. Essa decisão foi finalizada e divulgada para garantir que o agente comunitário de saúde tivesse como salário inicial o piso fixado pela lei. Quanto ao piso dos professores, em que pese nós termos conhecimento da existência de várias decisões favoráveis para que o piso seja também o valor inicial, devemos aqui mencionar que está pendente de julgamento o tema 1218 de repercussão geral no STF, em que será decidido qual tratamento deverá ser dado também aos professores quando se referir ao piso salarial, se será o piso inicial ou remuneração global. Essa decisão última do STF produzirá efeitos de que forma? Quanto aos efeitos em relação aos servidores públicos dos municípios, eles se produzem na forma, ou seja, estes efeitos se produzem na forma da portaria do Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde, número 597, muito tratada, abordada, comentada e explicada naquele GPANcast que eu recomendei no início desta apresentação. O artigo 3º desta portaria 597
estabelece que o Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências aos municípios em 9 parcelas. E o parágrafo único determina que essas parcelas serão transferidas a partir de maio de 2023, com repasse de 2 parcelas no mês de dezembro de 2023. Todos sabemos que essas transferências estão paralisadas, a maioria dos municípios ainda não recebeu, talvez em função de alguns motivos que apresentarei nos slides seguintes. O artigo 4º da mesma portaria 597 define que caberá aos gestores municipais o repasse dos recursos às entidades privadas sem fins lucrativos que participem de forma complementar ao SUS. Então, não somente os servidores vinculados à prefeitura, mas todos aqueles profissionais da saúde que estão vinculados a entidades que atuam de forma complementar no SUS farão jus a esse recurso que será transferido para a União. O parágrafo 1º do artigo 4º estabelece que ficam os gestores municipais autorizados a atualizar o repasse de recursos e o rol de prestador de serviço de saúde, que atenda no mínimo 60% de seus pacientes pelo SUS, de maneira a adequá-los à contratualização vigente. Significa que após toda a atualização dos pisos, com base na última decisão do STF, será necessário que os municípios revejam os seus contratos, inevitavelmente tenham que aditar os valores para que o repasse seja majorado a fim de atender os pisos fixados. Para os repasses municipais, deverão aditivar ao contrato, convênio ou instrumento congênero vigente ou firmar novo instrumento contratual com os estabelecimentos de saúde. Qual a medida foi adotada para assegurar a distribuição da assistência financeira complementar destinada ao cumprimento dos pisos salariais nacionais? Recentemente, o Fundo Nacional de Saúde disponibilizou um botão de finalizar no serviço para a confirmação dos dados dos profissionais de enfermagem que foram atualizados na plataforma InvestSUS Gestor, que servirá como parâmetro para o pagamento do piso das categorias de enfermagem para estados, municípios e Distrito Federal. O prazo estabelecido para a atualização dos dados terminou dia 5 de julho. E o próximo passo, a partir deste procedimento de finalização e o envio das informações, será a realização do recálculo do rateio para os municípios para que o Fundo Nacional de Saúde possa iniciar o repasse. Portanto, imagina-se que todo o impasse, todo o atraso ocorre pelos motivos que nós destacamos naquele podcast, considerando a forma assodada com que a portaria 597 foi divulgada, elaborada e divulgada, e para o ajuste de todos esses fatores, já que a portaria foi divulgada na primeira vez dia 12 de maio de 2023, sendo republicada no dia 19, e a partir de então já decorreram 2 meses, e desses 2 meses ainda não concluídos esse processo de organização, percebe-se que aquilo que nós dissemos lá atrás faz todo o sentido, de que houve uma precipitação, tanto que já se passam 2 meses e os repasses não foram efetivados por conta de muitos ajustes que precisaram ser feitos ao longo desses 60 dias. Até agora, né? Não sabemos se estenderá ainda mais. Enfim, considerando a disponibilidade financeira e reserva orçamentária, além dos recursos que serão repassados, o chefe do Poder Executivo poderá enviar projeto de lei à Câmara propondo a fixação dos pisos aos profissionais vinculados à Prefeitura ou instituir uma regra que permita o rateio do valor da assistência financeira complementar para o custeio da diferença remuneratória resultante do piso. Para finalizar, alerto para a necessidade de definição prudente e cautelosa quanto à melhor medida a adotar,
tendo em vista os impactos e reflexos na elaboração do próximo orçamento. E sobre o próximo orçamento e sua elaboração, aproveito para convidá-los para o curso presencial, que tratará da elaboração do orçamento de 2024 na prática, nos dias 8 e 9 de agosto, no município de Águas de Lindóia, em São Paulo. Abaixo segue o link que você pode obter maiores informações sobre o curso e inclusive fazer a sua inscrição. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço que curtam o vídeo e se inscrevam no nosso canal para receber as notificações dos próximos conteúdos. Nós somos a GEPAM e esse foi o quadro Fique por Dentro.